Olá, estamos aqui hoje com mais um episódio do podcast O Som da Transformação. Histórias que inspiram e ações que mudam vidas. E hoje trouxemos aqui a senhora Rosa Maria da Sociedade Holística para que vocês conheçam esse projeto, esse local onde acolhe pessoas com deficiência. Dona Rosinha, vou chamar de Rosinha, por favor. Seja muito bem-vinda, né? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e falar um pouco da Sociedade Holística. Então, gostaria que a senhora explicasse para as pessoas que estão assistindo agora, né, o que é a Sociedade Holística. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, né? Agradeço ao Instituto Souza Araújo, a Suzeli e a você, Janaína, que está aqui permitindo que a gente possa falar um pouquinho da entidade, né? Bom, a Sociedade Holística, ela tem 33 anos de vida. Ela foi criada e atua até hoje para atender pessoas com deficiência e suas famílias. Hoje a gente atende cerca de 60 famílias na área da assistência, mas também temos condições de atender na área da saúde. Porque a base da instituição, a alma, são as terapias integrativas e complementares. Não sei se você conhece, não sei se o público conhece, né? Mas são terapias energéticas. Perfeito. Qual é a finalidade? A finalidade é harmonizar o corpo físico, mental e espiritual. E quando a gente fala espiritual, não tem nada a ver com religião. Sim. Né? Tem a ver com a nossa conexão com o universo. Exato. Então, é por isso que na instituição, a gente costuma falar que a gente não atende a pessoa com deficiência, a gente atende a pessoa. Exato. Né? A visão é assim, o que essa pessoa está precisando e que a gente pode contribuir para melhorar a qualidade de vida dela. Né? Isso é excelente. E como você falou, essa parte de terapias, principalmente essa terapia energética, né, como a gente estava falando, ela é importante, apesar de ser assim pouco conhecida, algumas pessoas ainda desconhecem, mas ela tem um potencial muito grande para crescer e ela ajuda muito. Eu sou prova viva disso. Ai, que bem. A terapia energética, eu fiz sessões com a doutora Aline Lago, que inclusive é excelente, quem quiser, né, saber um pouco sobre ela, e isso transforma realmente. Por quê? Porque na terapia energética eles ensinam isso, essa conexão com o seu corpo e com o universo, de você saber que dentro do seu corpo você pode se curar, né, e desde que você aceite e entenda, né, saber o caminho, você pode curar muitas doenças, principalmente emocionais. Sem dúvida. Né? Então eu achei muito interessante que na sociedade vocês fazem esse tipo de terapia, não só essa, né, que chama terapia de frequência de brilho, mas vocês têm a Quick, tem Reiki, né? Conta um pouquinho pra gente sobre as terapias. Nós temos inúmeras terapias, né? Eu não poderia falar para você de todas elas, porque até eu não tenho conhecimento de todas, mas as mais comuns, né, e que a maioria sabe, é o Reiki, terapia prânica, frequência de brilho, que a frequência de brilho é uma terapia relativamente nova no planeta. Ela deve ter no máximo uns 20 anos, né? Mas ela é de uma efetividade muito grande. Temos a massoterapia, né? Que deriva também a quick massagem. Tem os pêndulos, tem a reflexologia, maravilhoso. Tem a cromoterapia, tem inúmeras, né? E aliada a isso, com o tempo, porque no começo a gente nasceu pelas terapias. Com o tempo a gente viu a necessidade de ir agregando outras terapias, por exemplo, a fisioterapia, a fono, nossa, né? Importante. Então, o que a gente foi agregando? Aquilo que pudesse contribuir para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. E um diferencial da holística, que é uma coisa que desde o início a gente se deu conta, é que não adianta a gente cuidar só da pessoa com deficiência. Nós precisamos cuidar de quem cuida dessa pessoa. A família. A família. Realmente. Então, seja a mãe,
muitas vezes é avó, tia, tem até vizinha, né, que assume esse papel. Se a gente não cuidar desta pessoa, se ela não estiver bem com ela mesma, ela não consegue cuidar. Exatamente. Da criança. A gente fala de criança, mas nós atendemos até 59 anos. Né? É de 0 a 59. O que a gente percebe? Às vezes, essa mãe está com uma questão de achar que aquele filho veio para ela por uma coisa que ela fez de errado. Sim. Né? O que foi que eu fiz para acontecer isso comigo? A gente sabe que não é fácil, né? Porque não é fácil. Não é fácil. Tem algumas deficiências que são mais leves, sim, mas tem outras que são mais pesadas, então dependem exclusivamente de outra pessoa. E o que a gente faz? A gente cuida, sim, da pessoa com deficiência, mas a gente dá acolhimento a essa mãe. Então, o que a gente faz? Trabalha a autoestima, mostra para ela que quem é especial nessa relação é ela. Ai, que lindo. Porque se ela não fosse uma pessoa especial, ela não receberia do Criador essa missão. Exato. Né? E é tão gostoso quando você vê que, dentro do trabalho que a gente faz, ela fala, puxa vida, eu sou importante. Né? Eu não recebi essa missão porque eu fiz alguma coisa de errada, mas sim porque eu sou uma pessoa especial. Então, meu filho depende de mim e eu estou preparada para isso. Então, é muito gostoso. E é importante trabalhar também, né, nas pessoas que cuidam exatamente isso, né? Ter aquilo não como um peso, né, mas como uma missão, como um propósito de vida e saber que ali você está cuidando de alguém, mas você também está se transformando, sim, né? Sim. E que esse olhar que vocês fazem a família resgatar é muito importante, porque eu acho que fica uma leveza. O dia a dia, como a gente falou, não é fácil, é pesado, são muitos obstáculos que aparecem na vida, né? Por mais que o mundo esteja muito atualizado, mas a gente encontra às vezes muito preconceito, então a família, ele tem, além de ser o pilar, ele tem que estar ali muito preparado para conseguir lidar com as situações sem que seja um peso ainda maior, né? E você vê, esse preconceito às vezes está dentro da família. Né? Nossa, já escutei muito. Dentro da família. Então, quando você fortalece essa mãe, né, que a gente fala de fortalecer vínculos, esta mãe leva para a família este novo olhar. Sim. Né? Então, ela começa ali dentro daquele núcleo e a sociedade é o quê? Somos nós. O primeiro núcleo da sociedade é a família. Sim. Então, ela começa transformando a sociedade. Então, é o núcleo familiar que se expande para o núcleo de amigos, vizinhos e enfim. É aí que a gente consegue mudar como é que a sociedade se comporta. É um olhar muito importante. E quantas pessoas hoje tem dentro da sociedade, né, para atender essas famílias e pessoas que são cadastradas? Eu acredito que elas são cadastradas e enviadas através da prefeitura, sim, né, sim, de algum programa. Pelos CREAS e os CRAS. E os CRAS, né? Então, essas pessoas que são lá cadastradas, né, quantas pessoas dentro da sociedade tem para atender essas famílias? Olha, hoje nós temos 12 funcionários CLTs, e temos em torno de uns 20 voluntários em diversas áreas que complementam ou os atendimentos diretos, porque não são todos que trabalham diretamente com a pessoa, mas tem vários serviços, né? Então tem os serviços administrativos, que são muito importantes para a máquina funcionar. Exatamente. Né? Tem os serviços de limpeza, de preparo de alimentos. Então, eu creio que dá em torno disso, uns 20 voluntários e os 12 funcionários. São 32 pessoas. Nossa. Isso sem contar os conselhos, né, deliberativo e fiscal, que são os que norteiam
o trabalho da instituição. As pessoas, quando elas vão lá, elas têm horário marcado, elas passam o dia, meio período, como funciona essa parte dessas terapias? Tá. Já houve uma época em que não tinha. Então, era a pessoa chegar lá e ficar, às vezes, o dia inteiro esperando ser atendida, né? Então, de uns anos para cá, a gente se deu conta de que, poxa, a gente precisa melhorar isso. Então, hoje, quem vai tem o seu horário marcado e ela fica meio período, ou na parte da manhã ou na parte da tarde. Alguns vão uma vez por semana, outros 2, ou dependendo da situação, até 3. Legal. Né? Depende do que eles necessita. Ficam com um acompanhamento de um profissional que, ao decorrer, acredito, né, das terapias, vai falando o que mais precisa, né, se encerrou aquelas sessões, quais outras podem estar incluindo. Acredito que seja dessa forma. Sim. Toda vez que chega uma pessoa nova, ela é recebida pela assistente social, que faz uma primeira triagem. Depois ela passa pela triagem dos terapeutas, né? Nós temos o médico homeopata, Dr. Antônio Moreira, que é um dos fundadores da instituição. Ele também faz um atendimento para ver como é que está a questão da pessoa, se ele vai precisar de homeopatia, se ele vai precisar de florais, né? E daí os outros terapeutas também fazem as suas avaliações. E daí se monta o programa de atendimento dessa família. Tanto para a mãe quanto para o filho. Tem algumas atividades que são só para as mães. Sempre. Né? Só elas participam. Tem uma psicóloga que conduz isso. E tem as dos filhos que participam também de acordo com as suas necessidades. Olha. E tem algumas oficinas que os 2 participam juntos. Isso é ótimo. Que é muito tem essa importante. interação, é importante. Isso. Hoje, aonde fica a Sociedade Holística? É um local próprio de vocês? É algo disponibilizado pela prefeitura? Então, felizmente, atualmente nós estamos na sede própria. Olha que né? bênção. Nós ganhamos o terreno da prefeitura em 2006. Ficamos 12 anos em construção. Não terminamos, a gente conseguiu construir só a metade, mas com metade a gente já faz muita coisa. Né? Ela fica na rua Professor Gordiano de Faria Alvim Filho, número 73, no Residencial União, aqui em São José dos Campos. E é importante também falar para as pessoas, né, como que elas podem estar participando, né? Se elas podem estar ligando, indo ao local para pegar mais informação, se tem algum telefone ou um e-mail que elas possam entrar em contato e pegar as informações de como que o filho ou alguém que elas conheçam, né, para estar participando dessas terapias. Aí você puder tá? Então, para o projeto que a gente tem atualmente, que é na assistência social, as pessoas são encaminhadas via prefeitura, via CRAS e CREAS, né? Não existe a busca ativa, que a gente chama. Já houve um tempo que foi assim, mas hoje não. Para projetos pontuais, por exemplo, a gente acabou um projeto agora dia 28 de fevereiro, que foi um projeto via saúde, via CMDCA. Aí foi busca ativa, mas é aquilo, né? São projetos diferenciados. Atualmente, até a gente não conseguir colocar os outros projetos que a gente tem em andamento, é via CRAS e CREAS. E para ajudar essa sociedade, né? Como que as pessoas poderiam estar ajudando? Os empresários, as pessoas que gostam, né, de estar doando, principalmente o seu tempo. Se vocês trabalham com essa parte de voluntariado, Sim. Né? O que vocês aceitariam de doação que poderia ser útil para a sociedade hoje? Olha, eu quero dizer que o voluntário é a pessoa mais importante que tem numa instituição. Verdade. Né? A instituição foi criada por 43 voluntários. Então, começa por aí, né? Então, a gente precisa de gente em todos os setores. Então, a gente precisa de voluntários que possam ir lá e nos ajudar na área administrativa, na horta, no jardim, com pintura, com confecção de alimentos, enfim.
A pessoa precisa estar com disponibilidade Sim. e querer fazer alguma coisa. Né? Eu sempre falo assim, o voluntário precisa ir até a instituição, dizer, primeiro, conhecer, Sim. saber quais são as nossas necessidades. E aí ele vê o que ele tem a oferecer. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sei fazer nada disso, eu não sei cuidar da pessoa. Tem alguma coisa, né? Se você não é um terapeuta, ou se você não tem esse viés, não tem problema nenhum, né? Mas você pode fazer outras coisas. Com certeza. Né? A gente já recebe. Hoje nós temos voluntários na área elétrica. Olha. Gratidão, voluntário da parte elétrica. Você está ajudando muito. Faz uma diferença. Né? E ele da parte elétrica já virou reparador de várias coisas, né? Então, no voluntariado, é só ligar para a gente, 3942-3661. Ir lá, fazer uma visita, a gente marca para a gente poder recebê-lo bem e poder mostrar a instituição. Sim. E fazer essa conversa. Claro, toda instituição precisa de recurso financeiro. Claro. Né? Mas a gente gosta muito de quando esse recurso financeiro vem depois de uma visita. Por quê? Porque a pessoa, ao conhecer, ela sabe... Puxa, para quem eu estou doando? Isso é muito importante. Então ela vê o que é realizado ali. E de repente ela fala assim, nossa, eu tenho uma cadeira lá em casa que faz não sei quantos anos que está parada. E vocês não precisam de uma cadeira aqui, que eu acho que é ali e tal. Puxa vida, é uma coisa às vezes que a gente estava precisando há tanto tempo. Sim. Né? E está atrapalhando na casa da pessoa. Então... Isso também é gostoso. Financeiramente, nós temos várias contas, né? Que se a pessoa quiser ajudar via Pix, ou melhor ainda, se ela quiser se tornar um associado contribuinte. Ai, que interessante. É uma coisa muito legal para a gente, porque nos fortalece, enquanto instituição, de saber com quem a gente pode efetivamente contar mensalmente. Nós não estipulamos valor, porque cada um sabe da sua condição. Exato. Mas é importante que a gente saiba que a gente pode contar com aquilo todo mês. E outra coisa, sendo um associado contribuinte, depois de um ano, ele pode participar das nossas reuniões de conselho e depois de 2 anos, ele pode até se candidatar a ser do conselho. Tanto do Conselho Deliberativo quanto do Conselho Fiscal. Isso é muito interessante. E é uma coisa que hoje nós estamos precisando. Pessoas que tenham disponibilidade de tempo, que conheçam a instituição. Sim. É por isso que assim, vai lá, conheça, para ver se é uma coisa que você afiniza. Sim. Se é uma coisa que você gosta. Né? Tem que se identificar, Tem que identificar. Tem que gostar realmente do que faz, se identificar. Sim, porque tem que ser leve para a pessoa. Quando é muito difícil, é porque não é ali o seu lugar, né? Eu costumo dizer, eu sou uma voluntária desde que eu comecei, né? Então eu tenho 33 anos de voluntariado lá. Claro que já passei por várias coisas. Sim. Eu comecei só ajudando pontualmente de fora, porque eu trabalhava, né? Depois que me aposentei, aí eu fui e fui fazer meu voluntariado presencialmente. Mas eu sempre ajudei de alguma forma. Então eu me perdi o que eu ia falar. Não, fique em paz. Então, essa parte mesmo das pessoas se voluntariar, de estar indo lá, que elas podem participar do conselho. Sim, sim. Então, depois de um ano elas podem se candidatar. O fazer parte da instituição e de ir lá conhecer faz com que, depois de um tempo, quando você, de repente, fala assim, não, mas agora eu quero participar do conselho. Sim. Porque eu acho que tenho coisas para contribuir. Ela pode contribuir sabendo a realidade do que está acontecendo. Pode trazer algumas ideias. Pode trazer ideias, né? Pode trazer caminhos. Às vezes a gente fica patinando numa coisa que a gente precisa. E vem alguém e fala assim, por que vocês não... Vocês já tentaram isto? Sim. Puxa vida, não tentamos. Sim.
pode acontecer de falar, não, já tentamos, mas não deu certo. Mas vamos ver de outro. Talvez agora a época é outra, o caminho pode ser diferente. Então tudo ajuda, tudo é bem-vindo. Então, é bem importante essa parte, eu achei bem interessante a pessoa também poder se candidatar e de alguma forma estar ajudando, né, trazendo essas ideias inovadoras. As pessoas que quiserem ser voluntárias podem estar indo lá, conhecer, verificar se é aquilo mesmo que realmente você busca, né? Porque muitas vezes a pessoa quer fazer uma ação social, mas não se encontra, não se encaixa. Sim. Então é importante você saber assim, não, aqui eu tô me sentindo bem, é isso mesmo que eu quero, porque tudo que você faz num local que você tá se sentindo bem, que você gosta, parece que tudo flui mais fácil, né? Sim. E então eu gostaria de convidar as pessoas que a senhora falasse aqui onde encontra a Sociedade Holística, quais as redes sociais, para que as pessoas vão lá, sigam, porque muitas pessoas até falam, mas eu não gosto muito de seguir Instagram. Hoje, infelizmente, tudo é rede social. A gente precisa desses seguidores, dessas pessoas acompanhando, para que esse projeto da Sociedade Holística alcance outras pessoas, né? Muitas vezes as pessoas estão procurando algo que não sabem aonde fica. E tendo uma rede social, eu tenho certeza que vocês colocam informações lá, elas vão se baseando, vão sabendo, tem essa curiosidade de estar indo lá, tendo essa curiosidade e vontade de ajudar, tanto como voluntário ou como doações. Vocês aceitam alimentos também, né? Sim, a gente fez uma doação pelo Instituto de Alimentos. Sim. Eu vi que vocês também têm uma biblioteca lá, né? Onde tem livros para as pessoas que quiserem ler, que gostarem da parte da leitura. E é um espaço muito bonito. Eu tive a oportunidade de conhecer, então já convido as pessoas que estão nos assistindo para irem conhecer, né? Conhecer a Dona Rosinha, que ela faz questão de fazer um tour, né, por todo o local, de apresentar tudo com muito carinho. E do jeito que vocês estão vendo ela aqui, ela é no local, ela tem amor no que ela faz, tudo que ela explica pra gente da terapia, o olho dela brilha, porque a gente sabe quando é feito com amor, a gente tem essa gratidão, né, e a gente gosta de mostrar para as pessoas que como é bom a gente fazer o bem, né, porque eu acredito muito na lei do retorno. Então, quando a gente faz o bem sem ver a quem, né, o retorno vem quando a gente precisa. E a vida é sobre isso, é você ajudar, por isso que foi criado esse podcast dentro do Instituto Souza Araújo, Som da Transformação, porque a gente acredita nessas histórias que inspiram, né, para que outras pessoas venham a se unir, a cuidar do outro, porque o dia de amanhã só o universo pertence. Sem dúvida. E como você falou, não é só sobre religião, cada um tem a sua fé dentro de si e acredita e se sente bem naquilo que você decide o que você quer para a sua vida, né? Então gostaria de agradecer muito, Dona Rosinha. A gente que agradece. Essa oportunidade de estar aqui, mas fala aí para as pessoas a rede social onde as pessoas encontram a Sociedade Holística. Bom, nós temos Facebook, Instagram, TikTok? Tem TikTok? Não. Vamos fazer TikTok aí. E site. No nosso site. Isso. Gente, eu sou meio ruim nisso. Não, filho. Mas as redes sociais, site, vou repetir, site, Instagram e Facebook. Sim. Em breve teremos uma melhoria, inclusive nessas ferramentas, porque recebemos a semana passada uma pessoa que se voluntariou para nos ajudar nesta área. Olha que bênção, isso é muito importante. E a página tá como @Sociedade Holística mesmo? Isso, @Sociedade Holística. Sociedade Holística, né? Tá, então, pessoal, o Instagram é Sociedade Holística, entrem lá, sigam, curtam, compartilhem, né? Vejam tudo que já está. Dá licença que eu vou pegar aqui. Fica em paz. A minha cola. É @Sociedade Holística. @Sociedade Holística. E o site é www.holistica.org.br. Maravilha. Então, gostaria de agradecer novamente a presença, né? Foi um bate-papo muito gostoso. Eu acho muito importante falar para as pessoas, porque muitas vezes querem ajudar, mas não sabem aonde procurar, como fazer. Então, por isso que o Som da Transformação trazem pessoas como a senhora aqui, para contar um pouquinho, né? Trazer as pessoas, vamos lá junto, caminhando, segurando a mão, a gente sabe que essa corrente fica mais forte. Então, com certeza. Obrigada, nós é que agradecemos, eu quero parabenizar vocês pelo Som da Transformação, e eu já vi
algumas entrevistas, tenho certeza que isso é de extrema importância para as instituições. Vocês estão colaborando muitíssimo. Eu que agradeço. Gente, muito obrigada. E para quem nos ouviu, muito obrigada também pelo seu tempo, né? E tô esperando vocês lá, hein? Isso, exatamente. Então, pessoal, muito obrigado. Aqui, curtam, compartilhem aqui o nosso podcast para que outras pessoas conheçam esse projeto. Esse é um projeto do Instituto Souza Araújo, do Conhecimento que Liberta, para que a gente traga mesmo e dê essa visibilidade para as instituições, associações que ajudam ao próximo. Então, convido vocês também a curtir a página do portal Aqui Vale. Esse maravilhoso estúdio aqui é do portal Aqui Vale, e seguir também a página do Instituto Souza Araújo. Então, até a próxima. Obrigada.